Seja bem-vindo a mais uma palestra na Fraternal. É com grande alegria que recebemos o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Enfermidades e suas causas espirituais. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, hoje nós vamos apresentar enfermidades e suas causas espirituais. Evidentemente que os espíritos, a partir da obra de Francisco Cândido Xavier, têm nos dado informações sobre a origem das doenças, como elas surgem e por que elas surgem. Eu sei que muita gente já leu a respeito disso, evidentemente. Então a palestra fica como um lembrete, para que nós, os espíritas, tenhamos consciência de que tudo que Deus fez é bem feito e que as enfermidades fazem parte do processo de justiça, que é criação também de Deus. Portanto, enfermidades e suas causas espirituais, com informações do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e o livro Leis de Amor, que é aquele livro pequeno, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o seu capítulo 1. Evolução em Dois Mundos é no capítulo 19. Então, eu queria alertar aos leitores, aos espíritas que ainda não perceberam isso, de que aquilo que Emmanuel fala no livro Leis de Amor é a representação daquilo que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 19. Portanto, é sobre a origem das doenças que nós vamos comentar hoje. A maioria das doenças, essa sentença de Emmanuel, a maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura do corpo espiritual com os erros cometidos na experiência evolutiva. Quer dizer, nós cometemos os erros e muitos desses erros têm como respostas à lei de causa e efeito enfermidades do nosso corpo físico. Portanto, nada acontece por acaso. Deus jamais iria permitir que nós sofrêssemos as consequências dos nossos erros de uma forma injusta. Então, aquele que sofre com resignação, certamente ele está atendendo o apelo da espiritualidade, porque os espíritos ensinam de que nós temos que ter o mérito a fim de receber os benefícios espirituais. Esses erros são os que nós cometemos, ou desvios morais, vincam o corpo espiritual com distonias, predispondo a instalação de enfermidades conforme o órgão atingido. Conforme o órgão atingido. Hoje nós sabemos, através de informações da obra de Francisco Cândido Xavier, da autoria de André Luiz, de que cada um dos nossos órgãos do nosso organismo espiritual, eles têm energias de níveis diferentes. Quer dizer, o coração pode estar mais fortalecido, com mais energia do que o pulmão, o baço pode estar menos ou mais do que o intestino. Então, não existe uma igualdade. As energias vêm através da vertente, que eu chamei no meu livro, vertente 1 do pensamento, que energiza todo o organismo. No entanto, há uma relação entre esse nível de energias dos órgãos e a lei de causa e efeito. E a glândula pineal é, portanto, o órgão automático que se encarrega de compatibilizar tudo com essas energias, que na verdade são as correntes do nosso pensamento. A justiça é manifestação constante da lei divina. Aí está a deusa da justiça divina, segundo os conceitos antigos da antiga Grécia. Na Terra, quando promovida pelos homens, é o seu aspecto exterior. Temis, portanto, representa a justiça dos homens. O que eles querem nos dizer, que os espíritos querem nos ensinar, é de que a justiça
instituída pelo ser humano aqui na Terra, tem uma relação com a justiça de Deus. Quer dizer, ela funciona como a parte exterior da justiça. Eles querem dizer que alguém que é condenado aqui, permanece, por exemplo, devido a um crime cometido por 20 ou 30 anos, amargando a prisão numa cadeia. Então, esses 30 anos ou 20 anos amargado por esta pessoa, irá naturalmente ser contabilizado na justiça de Deus. Com as doenças é a mesma coisa. No curso das doenças, a justiça funciona com todo o seu poder regenerativo, sanando males acalentados. Portanto, com as doenças ocorre a mesma coisa, é a justiça de Deus que se estabelece e, portanto, daí porque os espíritos nos ensinam de que nós devemos sofrer as consequências, as enfermidades, que são consequências dos nossos erros, devemos sofrer com resignação, porque nenhum sofrimento vem por acaso. Portanto, se estamos sofrendo ou estamos pagando dívidas de consciência, ou nós estamos sendo experimentados. Quer dizer, ou é uma prova ou uma expiação. Isso porque vivemos num mundo de expiações e de provas. O setor melhoria. Então, todos nós queremos nos melhorar, evidentemente. Desejamos, cedo ou tarde, sentimos que devemos nos melhorar. E quando nós sofremos as consequências de tantos acontecimentos na vida, todos nós sabemos que isto ocorre, nós amadurecemos e desejamos nos melhorar. Antes da encarnação, solicitamos impedimentos de possíveis reincidências em erros cometidos. Eu tenho falado em outras palestras passadas sobre o fato de que cada um de nós é um reincidente em potencial. Quer dizer, se nós fazemos o bem, nós queremos reincidir na prática do bem através das reencarnações. Se temos o hábito de realizar determinadas maldades, nós queremos repetir sempre essa maldade. Daí porque solicitamos, e temos esse direito de solicitar, que conste no nosso programa de encarnação, no nosso mapa de serviços e de provações, algo que possa nos melhorar, ou seja, algo que possa cortar definitivamente este ciclo de reincidência, porque a reincidência vai gerar problemas muito sérios para nós. Então, quando nós percebemos isso, solicitamos antes da reencarnação aos responsáveis por isso, por essa reencarnação, para que eles empreendam uma doença em nosso corpo físico no futuro, na próxima encarnação, a fim de evitarmos problemas maiores no futuro. Essa doença que nós solicitamos facilmente é instituída no nosso corpo espiritual pelos espíritos mais elevados, porque eles detêm o domínio dos ascendentes genéticos que residem no corpo espiritual. E aí, então, nós submetemos aos espíritos mais elevados, eles julgam se devemos ou não ser atendidos. Se somos atendidos, nós podemos reencarnar com essa ou aquela enfermidade que irá nos causar um certo sofrimento, mas irá também nos possibilitar a oportunidade de administrar uma frustração, evitando, portanto, a reincidência daquele erro que estamos cometendo, sabe Deus por quantas reencarnações, e quais seriam as consequências. Daí porque existe este fator melhoria. Tais como, quando abusamos da arte de pensar, podemos abusar das mais diversas maneiras. Nós vamos gerar, portanto, problemas no cérebro que irão impedir o desequilíbrio intelectual do futuro. Quer dizer, eu tenho uma reincidência em usar mal o meu pensamento. E de tantas reincidências através das reencarnações, eu estou prestes a experimentar um problema sério no meu cérebro. Aí eu solicito uma enfermidade, uma doença menos intensa, que irá me manter na Terra durante o período da próxima encarnação, administrando essa frustração,
de tal maneira que será possível mudar o curso da reincidência. Então, é um recurso muito interessante e que é utilizado pela maioria de todos nós. Imploramos moléstias para nos impedir novas quedas, como artistas, por exemplo, do passado, que intoxicamos a sensibilidade dos outros. Aí nós vemos no slide uma artista que intoxicou e, portanto, intoxicamos a mente das pessoas, ou seja, a gente influencia determinadas pessoas com a nossa arte. Quer dizer, todos nós, como profissionais, temos no programa de reencarnação, no mapa de serviços e provações, isso consta naturalmente como um serviço nobre. Mas muitos de nós, como artistas, às vezes influenciamos a mente alheia. E é por isso que imploramos oportunidades de reencarnarmos com outras moléstias, a fim de mantermos, durante o período da reencarnação, nos mantermos ocupados a fim de evitar essa reincidência no futuro. Ainda para promover a melhoria sobre nós rogamos doenças, por exemplo, dos aparelhos vocais e auditivos. Como orador, fizemos mau uso da palavra, ferindo e caluniando. Então, nós pedimos para renascermos no mundo como mudos ou surdo-mudos, durante um período longo de vida, algumas dezenas de anos, portanto, e iremos, portanto, interromper o ciclo de reincidência. Suplicamos doenças genéticas que nos humilham, freando nossos impulsos. Fomentamos tragédias, abusos dos valores do sexo. Ou seja, muitos de nós na Terra, abusamos das forças genésicas. Portanto, ferimos os sentimentos alheios, desvirtuamos caminhos nobres que haveriam de constituir grandes benefícios para si, para um grupo de pessoas. Quer dizer, nós somos um empecilho da evolução de alguém. E aí isto vai nos machucando e, como reincidentes, continuamos agindo da mesma forma. Aí nós suplicamos doenças nos órgãos genésicos. Portanto, pode-se verificar de que muitas doenças são solicitadas por nós. E os espíritos, como detêm o poder sobre os ascendentes genéticos que residem no corpo espiritual, facilmente fazem o programa instituindo uma doença dessa ou daquela maneira, que irá surgir invariavelmente no nosso corpo físico no futuro. Agora, existem as doenças compulsórias, ou seja, aquelas doenças inevitáveis, que são consequências efetivas, inevitáveis, do abuso das forças do corpo físico numa encarnação. Quer dizer, o suicídio e a delinquência provocam doenças congênitas e defeitos físicos. Os espíritos nos dizem de que o suicídio e a delinquência são os dois fatores que causam, digamos, lesões no corpo espiritual. O elemento que se suicida ou que comete delinquências, que vem a ferir seu corpo físico, que vem gerar um ataque ao seu próprio organismo físico, esses ataques, essas lesões do corpo físico se transferem automaticamente para o corpo espiritual, tanto do suicídio quanto do delinquente. Então, no mundo espiritual existem os hospitais, onde existem cirurgias que são realizadas, medicamentos, o atendimento médico, muito parecido com o nosso. No entanto, existem determinados fatores que envolvem essas doenças que necessariamente serão curados através do processo reencarnatório. É quando, então, essa doença compulsória passa a ser um medicamento para a cura da enfermidade. Doenças compulsórias surgem aí como casos de criaturas que trazem provas da idiotia e da loucura. Sabemos que todas as doenças, e muito especialmente a loucura, tem uma gama imensa de origem. Por exemplo, o elemento que é viciado em drogas ilícitas,
ele é um forte candidato a ser um louco na próxima encarnação. Quer dizer, se os viciados em drogas tivessem consciência desta realidade, certamente isso iria contribuir para a redução do número de pessoas viciadas em drogas. Doenças compulsórias, como a cegueira, podem surgir em decorrência do mau uso da nossa visão. Doenças compulsórias, como por exemplo a paralisia irreversível, é muito comum ser consequência do abuso das forças que temos em nosso organismo. E doenças compulsórias ainda, por exemplo, como crianças problemas que renascem em companhia dos seus cúmplices, pais que recebem filhos problemas e que às vezes sofrem muito. Naturalmente, aqui na Terra nós podemos até, de certa maneira, se quisermos observar, nós iremos encontrar muitos casos de pessoas que se acumpliciam para realizar determinadas tarefas, se acumpliciam com parentes, com vizinhos, com conhecidos, com amigos, e esta sociedade que eles formam, que nós chamamos normalmente quadrilhas, elas realizam atos reprováveis. Então eles surgirão nas próximas encarnações quase sempre vivendo juntos, onde o pai tem uma doença, por exemplo, a obsessão, onde o outro tem um problema cardíaco, o outro tem um problema de outra natureza. Então essas famílias, onde se apresentam elementos doentes das mais diferentes formas, podem ser identificados como elementos que formaram quadrilhas em vidas anteriores, pessoas que se acumpliciaram na prática do mal. E no caso das crianças problemas, com certeza, foram elementos que se acumpliciaram com os pais e hoje eles terão que amargar a presença dos seus filhos desde a tenra idade. Doenças geradas pelas atitudes de hoje. Quer dizer, nós fazemos alguma coisa hoje, cometemos algum ato reprovável hoje e já recebemos a consequência. Desequilíbrios e moléstias surgem da imprudência, do desmazelo, da revolta e da preguiça. 4 setores importantes. O desmazelo gera uma série de problemas. A revolta, a preguiça, como nós podemos observar no nosso ambiente social. Então a embriaguez pode ser consequência, uma doença que pode ser consequência de um desses 4 elementos. A cólera, então quem de nós não é nervoso? Na Terra quase todas as criaturas se encolerizam. Se compararmos, segundo os espíritos, a nossa mente com a capacidade de amar e de odiar simultaneamente, e nos encolerizarmos, se compararmos com as mentes dos espíritos realmente superiores, nós somos tidos à base de elementos doentes mentais em relação à mente dessas entidades elevadas. Portanto, a cólera não existe em entidades mais elevadas, porque todos nós estamos, já é uma conquista de cada um de nós obter uma chamada carapaça contra as agressões mentais. Nós criamos uma espécie de ferradura, como dizem os espíritos, simbolicamente, que é adquirir a capacidade de suportar todas as agressões mentais em qualquer circunstância. Então, aqui na Terra, são poucas criaturas que já tiveram esta conquista. Quase todos nós, em determinadas circunstâncias, pelo menos, nós demonstramos encolerização, demonstramos nervosismo, que causa, naturalmente, uma gama imensa de enfermidades, de doenças. O esquecimento da higiene. Quem de nós já conheceu alguém que se esqueceu da higiene e acabou permanecendo, vagando pelas vias públicas, necessitado de tudo e, portanto, desmazelado, sem promover a própria higiene física e acaba, na maioria das vezes, desencarnando em consequência deste ato que é cometido por muitas criaturas mais do que se imagina. A ociosidade e desânimo. A ociosidade, o elemento às vezes dispõe de recursos, de herança, ele se sente desanimado. Sabemos que o desânimo é falta do trabalho. Nós permanecemos
na ausência das atividades que mobilizam os recursos da mente, do corpo, e na próxima encarnação, vamos imaginar isso, é apenas um exemplo. E aí reencarnamos com um desânimo muito grande, as nossas forças espirituais não nos mantêm ativos como devemos estar. Ficamos desanimados, e quantos são os jovens que desanimados tendem aos vícios e ao próprio suicídio? São muitos. Portanto, o desânimo deve ser combatido por nós através de preces. O hábito da oração, da prece diária nos ajuda muito, mas muito especialmente o trabalho. Podemos trabalhar na obra de benemerência, podemos trabalhar como voluntários, por exemplo, numa instituição que possa nos oferecer a oportunidade de trabalho, dispêndio de trabalho de algumas horas por semana. Será, portanto, agindo com responsabilidade, será, portanto, suficiente para vencermos o desânimo. E se nos entregarmos à ociosidade, devido a essas forças que são adquiridas por nós através do tempo, nós pioramos a nossa situação e podem gerar as mais diversas enfermidades, em função do acúmulo desta prática, que é a ociosidade, que gera o desânimo e, consequentemente, gera enfermidades se o processo, através das reencarnações, se a reincidência continuar. Portanto, sejamos capazes de dar algumas horas de trabalho, e a entidade espiritual nenhuma estará conjugada a esses nossos irmãos desanimados. O desânimo e a presença de obsessores não ocorrerá para o voluntário que se decidir a trabalhar simplesmente por amor em alguma instituição, por mais simples que seja o trabalho, desde que seja realizado simplesmente por amor. O vício da gula também nos causa uma série de problemas, onde hoje mais facilmente pode ser observado por todos nós no ambiente da sociedade. Toxicomania, por exemplo, os tóxicos que existem no mundo por razões muito sérias e justas, onde no futuro, com certeza, a humanidade irá entender, porque Deus instituiu, fez os tóxicos, os elementos tóxicos, e, portanto, eles podem gerar, nas próximas encarnações, para o viciado em tóxicos, a loucura. O elemento reencarna com um corpo perfeito. No entanto, na época em que estas forças espirituais se transferirem para o corpo físico, ocorrerá, portanto, a loucura em consequência desses atos de vícios com as drogas. Excessos variados podem também provocar predisposições mórbidas. Em geral, a etiologia das moléstias que perduram afligindo o corpo físico detém sua causa profunda no corpo espiritual. A causa está no corpo espiritual. Você comete um erro, então você às vezes desencarna e esqueceu de erros cometidos, de desvios morais da juventude. E quando nós desencarnamos de posse da sensibilidade plena nossa, imediatamente vêm as lembranças do nosso passado. E o que fizemos de ruim estará presente em primeira mão. E aí nós geramos o complexo de culpa. Com o complexo de culpa vai surgir a zona de remorso, que é exatamente uma relação entre nossa mente conturbada e os implementos que foram objetos do nosso desvio moral. Por exemplo, se você comete um assassinato, você utiliza uma arma branca, você conhecia a pessoa que foi a sua vítima. Portanto, a zona de remorso que surge do complexo de culpa, que se agiganta, especialmente depois da morte do corpo físico, no retorno ao mundo espiritual, estabelece um circuito de força. Portanto, isso representa o que os espíritos chamam de zona de remorso. Então, a maioria das causas de todas as doenças, quase 100% delas,
tem a sua origem no corpo espiritual. Isso porque existe um pequeno percentual que surgem, não em decorrência disso, mas quase 100% vem em decorrência do registro da enfermidade no próprio corpo espiritual, e esse registro se transfere para o corpo físico e imediatamente começa o processo da enfermidade. Predisposições mórbidas ainda, as recordações das faltas graves geram pelo arrependimento um estado anômalo, classificado como zona de remorso, essa que eu me referi. E quase sempre isso ocorre com aqueles que praticaram desvios morais mais graves, principalmente os desvios graves, quando retornam ao mundo espiritual, isso invariavelmente vai acontecer. E o dever nosso é combater o remorso. Mas nós quase sempre não conseguimos. E daí geram-se os problemas. Aqui nós temos, em torno desta zona, enovela-se o pensamento sobre si mesmo em circuito fechado, com reflexo permanente sobre o perispírito ligado a lembranças das circunstâncias e das pessoas envolvidas no erro. O que ele quer dizer é o seguinte: vamos imaginar alguém assassina alguém, a que eu me referi, onde o circuito de força se instala de sua mente aos implementos envolvidos no seu crime, envolvido no seu desvio moral. E aí ele vai se lembrar, por exemplo, da afeição e do organismo, do órgão atingido da sua vítima. Ele vai se lembrar da arma que ele utilizou. Ele vai se lembrar de todos os fatores envolvidos. Então a lembrança torna-se repetitiva e ele forma um circuito de força entre a sua mente e aquela criatura, de tal forma que o seu próprio órgão é mentalizado. E se ele atingiu, por exemplo, o coração de alguém, automaticamente, com um pensamento repetitivo voltado nesse circuito de força, o seu órgão, que é o coração, que foi atingido na sua vítima, passa a receber os sinais de uma futura enfermidade. Ou seja, irão se acumular grânulos de forças do próprio pensamento, representando, portanto, esse aflitivo momento do complexo de culpa, através da zona de remorso, onde uma mancha escura estará no coração. E na próxima reencarnação, em determinado momento, segundo as leis de Deus, esta mancha escura irá se transferir para o próximo corpo físico, para o corpo físico que ele esteja utilizando. E a doença surgirá no coração para que... e aí, a partir desse momento, se verifica o fato de que o que ele causou no coração do outro, como consequência, se apresenta como enfermidade no seu próprio coração. Então, é mais ou menos isso que ocorre com relação ao complexo de culpa que se gera, a instalação da zona de remorso e a repetição da mente doentia que amealha todos esses acontecimentos para gerar os grânulos de força do próprio pensamento que irão representar a futura enfermidade que irá surgir no seu corpo físico do futuro. Isso se constitui o nódulo de forças desequilibradas, que exige correção e exprime as dívidas kármicas, transferidas de uma vida para outra. Essas informações estão no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 19. Erramos diante da lei divina em qualquer idade. E é lógico, venhamos a resgatar nossos débitos em qualquer tempo, nas circunstâncias em que ofendemos aos outros. O que ele quer dizer é que nós somos livres para fazer o bem ou o mal. Não precisamos pedir autorização a quem quer que seja, nem ao próprio mundo espiritual. Deus nos dá liberdade plena e, consequentemente, de ações para todos nós. Liberdade de pensamento e de ações. Portanto, a resposta das leis de causa e efeito ocorrem de forma semelhante. As leis de causa e efeito, as leis de Deus, são leis automáticas, infalíveis, de um automatismo extraordinário. Elas não têm consciência, evidentemente,
porque a inteligência é independente da consciência. Para que o elemento seja inteligente e consciente, é necessário que se una a razão, a consciência, à própria inteligência, que é o que Deus fez quando criou cada um de nós, segundo o ensinamento dos Espíritos, na obra de André Luiz, que é o repórter do mundo espiritual, designado para nos trazer as verdades eternas que complementam, portanto, a obra de Allan Kardec. E que a partir de agora, com certeza, principalmente pelos jovens que estão penetrando hoje a casa espírita, essas obras serão estudadas substancialmente e o espiritismo terá uma evolução mais expressiva, porque é uma instituição que vem evoluindo desde os tempos de Allan Kardec. Quem conheceu a casa espírita há 50, 60 anos entende o que eu estou falando. Então, a desarticulação das sinergias do corpo espiritual. O que é a desarticulação das sinergias do corpo espiritual? No corpo espiritual nós temos as forças fisiopsicossomáticas, que são as forças que representam a união das forças espirituais e forças físicas, forças sutis que se encontram no interior da célula. E, portanto, nós temos uma sinergia orgânica. Cada célula tem o seu nível de força fisiopsicossomática. E a soma destas energias é o que se chama sinergia orgânica. Portanto, se desarticulam as sinergias orgânicas, portanto, as forças fisiopsicossomáticas, e o que acontece? Assim que o remorso promove as distonias em nossas forças, desarticulando o conjunto de energias do perispírito, criando disposições mórbidas para as enfermidades. E as disposições mórbidas para as enfermidades são, portanto, o conjunto desses fatores que são consequentes da distonia, ou seja, da falta de sintonia do cidadão entre a sua mente e seu organismo físico. Desarticulação das sinergias do corpo espiritual ainda. Mesmo perdoados pelas vítimas, detemos conosco os resíduos mentais da culpa. Se a nossa vítima nos perdoa, evidentemente uma série de fatores são evitados, inclusive possíveis obsessões e outros fatores mais. No entanto, nós temos o restante da dívida para saldar perante as determinações das leis de Deus. E as disfunções? Exceto as infecções geradas por ausência de higiene, que são enfermidades geradas pelo próprio cidadão. Ele não buscou a higiene, ele será responsável pela enfermidade. Então, fora esse fator, ocorrem as chamadas disfunções, que é o abuso das forças, depressões que adulteram as forças vitais. Quer dizer, nós promovemos o distúrbio nas forças dos nossos semelhantes, com os sentimentos inferiores de inveja, de ciúme, de vingança, de maldade, etc. Então, esses sentimentos afetam as forças fisiopsicossomáticas, perturbando a harmonia celular e predispondo estas células ao ataque de micro-organismos. Mas cabe dizer que nenhum micro-organismo vem por acaso. Os micro-organismos obedecem às determinações da lei de causa e efeito. Os espíritos não nos dizem como isso acontece, eles só nos falam isto. Portanto, tenhamos confiança nas informações que nos são trazidas pelo nosso caríssimo Dr. André Luiz, médico André Luiz, que tantos esforços fez para nos trazer estas informações, que haverão de prevalecer no ambiente espiritista a partir de agora, com certeza. A zona desajustada, passível de invasão microbiana, ela é formada, exatamente, e aí ocorre o ataque dos micro-organismos. Desarticulada a sinergia das células, em certos tecidos, aí se interpõem as unidades mórbidas. Então, o que são as unidades mórbidas? São exatamente os elementos que compõem a distonia
entre a mente, que deve estar em sintonia com o corpo, e o nódulo de forças que se gera a partir da zona de remorso formam, portanto, essas disfunções. Tá? Aí surgem, naturalmente, as unidades mórbidas. Agora vamos dar um exemplo aqui, a formação do câncer. Interessante. O cidadão, em vez de estar sintonizado a sua mente com o organismo, ele entra em distonia, ou seja, ele quebra de certa maneira com a sua própria conduta a relação benigna, ou seja, a relação normal entre a mente e o organismo. E aí é que surge o câncer. Então ele está em um sistema de distonia, ou seja, sem sintonia com o corpo. E a mutação inicial obedece à distonia mental, ou seja, o próprio elemento constrói o início da doença devido a essa distonia que existe. Ele está em relação com a mente, mas não está em sintonia. Está num processo que os espíritos chamam de distonia mental. E essa distonia transfere, portanto, energias que alteram os elementos genéticos das células. Daí surge o câncer. As disfunções causadoras do câncer poderão ser revertidas quando o doente adota a conduta que lhe é favorável. No início dessa formação do câncer, que é formado pelo próprio elemento no seu início, ele inicia a formação do câncer, a mente se desliga dessa distonia, da formação desse câncer, quando o câncer já está instalado. E aí a mente se desligando, o corpo automaticamente passa a conduzir o próprio câncer, que continua adiante. Portanto, a reversão desse câncer pode ser feita quando, no momento preciso, a pessoa se transforma, se modifica o seu pensamento. Passa, por exemplo, a trabalhar na obra de benemerência, simplesmente por amor, trabalhar como voluntário, trabalhar como articulador da doutrina do Evangelho de Jesus, ser uma pessoa boníssima para ajudar as pessoas necessitadas, enfim, praticar a caridade. Então ele pode, se eventualmente, no momento em que começa a se instalar o câncer, aí o câncer é revertido num neoplasma benigno, ou seja, num tumor benigno. A relação dessas disfunções entre a mente, entre a doença e o doente, promove a incursão da lepra, da tuberculose, da amebíase, endocardite bacteriana, cardiopatia chagásica e muitas outras doenças, segundo André Luiz. A natureza das contas kármicas determina o assalto microbiano, não é por acaso. A natureza das contas kármicas tem uma relação com o tipo de organismo que irá atacar para que surja em seguida a infecção. Quer dizer, são débitos do passado. Não será lícito esquecer de que o bem constante gera o bem constante. Então, alguém que pratica a caridade, certamente nas próximas reencarnações, não terá doenças herdadas da reencarnação atual. E as doenças muitas que terá, se praticar o bem nesta encarnação, naturalmente serão dívidas de reencarnações anteriores que foram transferidas para esta encarnação. Então, nós praticamos o Evangelho, devemos buscar o ensinamento de Jesus, a prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Exatamente para que nós possamos, no futuro, modificar a sociedade humana. No futuro mais distante um pouco, quando o ser humano estiver evangelizado, evidentemente a própria medicina será configurada de forma diferente da medicina de hoje, segundo nos informa Emmanuel e André Luiz. E, portanto, nós teremos uma sociedade repleta de pessoas saudáveis, com pouquíssimas enfermidades, com medicamento para todas as enfermidades que surgirem.
Teremos, portanto, a solução de graves problemas da sociedade humana. Nos evangelizar, não para ir para o céu ou para regiões espirituais elevadas, como muitos imaginam, mas sim para alcançarmos a grande determinação de Deus, que é aquela de nos encontrarmos todos invariavelmente com a divina misericórdia. Muito agradecido a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Antes eu queria falar um pouquinho mais sobre o livro Corpo Sutil. Aqui no livro Corpo Sutil, foi lançado há cerca de 2 anos e meio, aproximadamente, nós temos 3 partes. A parte primeira, que fala sobre os fluidos, não traz tantas informações sobre os fluidos. São 119 páginas que fala sobre os fluidos. Poderíamos ter falado muito mais, mas existe um acervo muito grande de informações sobre os fluidos. Daí porque nós falamos praticamente desde o fluido cósmico universal até a produção do pensamento. Na parte central, nós mostramos a gênese do corpo físico e do corpo espiritual, a gênese do espírito. Portanto, não só a gênese do homem na Terra, mas a gênese do próprio espírito. Muita gente pensa que o espírito é criado por Deus no mundo espiritual, assim, assado, e de repente ele começa a reencarnar. Não é bem assim. Todos nós somos filhos da Terra. Portanto, aqui nós mostramos na parte central do livro. E na última parte, mais 100 e poucas páginas, a gente se refere aos implementos, alguns implementos do corpo espiritual que foram vistos, observados e comentados pelo hinduísmo, que nasceu há milhares de anos antes do Cristo, às margens do rio Indo, na Índia. E que hoje, André Luiz, que é o repórter espiritual, vem e nos explica tudo de forma racional. Portanto, estejamos convencidos de que espiritismo é uma coisa, hinduísmo é outra coisa totalmente diferente. Mas hoje nós sabemos que o próprio hinduísmo, os compiladores dos Vedas, eram mensageiros de Jesus. Eles apenas iniciaram e divulgaram conceitos filosóficos necessários e indispensáveis em toda a sociedade humana. E hoje, o racionalismo, a informação correta, a informação precisa, vem através da mediunidade. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.